Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso programa Ecos da Umbanda. Nosso programa número 4, nós não desistimos, nós estamos aqui e nós vamos continuar. Eu, Victor, pai do terreiro Flores de Iemanjá, em Jundiaí, junto com a mãe Érica, que nos acompanha aqui. Nós voltamos. Voltamos, viemos aqui para falar com vocês novamente. Vamos aí tratar de mais alguns temas, né? A gente, como o Victor falou, a gente não desistiu, a gente vai continuar, né? Então, vamos trazer aí algumas reflexões sobre a nossa Umbanda, a nossa religião, né? Trazer essas reflexões aí para o nosso... Um recado para todo mundo que está aí vendo. Nós gravamos e nós postamos os 3 primeiros programas, eles tiveram 3 focos diferentes, então o primeiro aviso para vocês nós separaremos esse conteúdo, então logo vocês vão ver nas mídias sociais, aqui no YouTube também, vocês vão ver a separação desses conteúdos, então o Axé Kizila nós vamos manter como um programa único. Vamos continuar fazendo aquelas brincadeiras com vocês do Axé Kizila, né? Mas vai ser um conteúdo separado também do Ecos de Umbanda. Isso, e aqui nós ficaremos com o Ecos para poder ter mais tempo, a gente poder conversar, para poder refletir, trazer as filosofias, todo o contexto, né, que envolve a nossa religião, e às vezes até outras religiões, né, por que não? Às vezes a gente pode debater sobre determinados temas, como é o caso de hoje, inclusive. Hoje nós estamos aqui que nós falaremos de fé. Sim. Que é uma coisa que todo mundo trata com uma certa naturalidade, afinal de contas é da natureza humana, mas a gente não pensa sobre ela no nosso dia a dia e ela cai como referência básica dentro da nossa religião. E uma coisa que eu acho interessante a gente colocar é que a palavra fé, ela acabou ficando um pouco banalizada com relação a algumas coisas. As pessoas veem fé só em questões relacionadas à religião. E, na verdade, você precisa de fé para tudo na sua vida. Então a coisa, ela acabou tomando um sentido, muitas vezes, que não é o sentido efetivo da palavra fé e nem o que é o significado disso. Então, por isso que a gente hoje está aqui, para discutir um pouquinho sobre esse assunto e pensar um pouquinho na parte filosófica disso também, que eu acho que é bacana para a gente, como religioso, né, trazer essa visão para vocês. Dentro da Umbanda, e aí eu ouso colocar geral, nós temos a referência em Pai Oxalá como orixá, dentro da nossa religiosidade, representando o que é essa fé. Tanto que ele é sincretizado com Jesus Cristo dentro da nossa cultura cristã. Então, quando você faz esse paralelo, o sincretismo ele vem a partir de virtudes, é uma percepção natural da humanidade. Quando encontra dentro de um contexto da divindade, você estabelece uma relação entre as virtudes. Então, Jesus para a cultura judaico-cristã, ele é uma referência desta fé fundamental. Oxalá, ele vem no mesmo contexto, quando ele é sincretizado. E acaba que a gente sempre fala da fé, a vida a gente vive falando da fé, e a gente... A palavra fé, ela meio que foi sequestrada, por assim dizer, para o âmbito religioso. Então, como a mãe Érica estava dizendo, é muito normal eu conversar com uma pessoa e falar, você é uma pessoa de fé? E imediatamente a pessoa pensa na religião dela. A pessoa só pensa na religião, ela não pensa em outros aspectos da vida, né? Você não pensa que, por exemplo, a fé parte do princípio de você acreditar em qualquer coisa. Então, se você não acredita em absolutamente nada, se você não acredita nem que existe um propósito de você estar vivo, que seja, você não levanta da cama, você não vai fazer nada, entendeu? Qual é o propósito de você fazer determinadas coisas? É óbvio que na religião isso também vem muito claro, né? De você querer se ligar em alguma questão que faça sentido para você filosoficamente, na forma de você repensar a sua vida, né? Agora, e nas outras coisas da sua vida? Se você não tem fé, é meio complicado, né? Porque a fé, ela é base de tudo. Sim. Né? É interessante porque, só voltando no tempo um pouco, para nós, na nossa faixa etária aqui, pessoal que rodou cartório, se você
tiver esse histórico, você vai se lembrar que provavelmente você assinou algum documento na sua vida, onde do lado da sua assinatura tinha escrito a palavra dou fé. E não tem nada a ver com religião, né? O que significa aquele dar fé? Significa que o que você leu e assinou, você também acredita naquilo. Porque se você não acreditar naquilo, você não chancela aquilo. Então, a primeira reflexão que a gente coloca a respeito da fé é entender que fé é crença. E crença a gente tem sobre tudo. Exato. Então, quando você levanta da sua cama de manhã e você acredita que fazendo um bom trabalho no seu emprego vai te render um bom momento de vida ou vai pagar suas contas, se você não acredita nisso, você não vai trabalhar. Se você não acredita que você estudando vai te fazer alguma diferença na vida, você não vai estudar. E aí, a primeira questão que a gente pode colocar aqui é: a religião é um aspecto da sua fé. Exato. Não é a fé, Exato. ele é um aspecto da sua fé. Por quê? Porque a religião é um ambiente e uma estrutura filosófica onde, ao acreditar naquilo, você vive o mundo a partir daquilo. Então, quando você estabelece uma doutrina religiosa, quando você estabelece uma relação religiosa, muito antes de você acreditar, você vai conhecer o que aquela proposta vai te fazer. Vai trazer para sua vida, vai trazer de reflexão sobre você mesmo, sobre a vida, sobre a forma como você vê você, o mundo, a comunidade que está em volta de você, a sua própria família, né? É onde a gente começa a repensar uma série de coisas. Essa questão da fé, ela é tão importante que, por exemplo, vamos dizer, um caso bem trivial do nosso dia a dia, tá? Vamos dizer que você vá no médico. E você tá lá, você tem a sua consulta, o médico fala, olha, você tem um problema X. E para tratar desse problema X, você vai ter que fazer esse tratamento. Se você não tiver fé naquilo que o médico está falando, você acha mesmo que você vai fazer esse tratamento? No mínimo, vai procurar uma segunda opinião. Exato. É o que a gente sempre fala, né? O que é a segunda opinião? É ver se eu acredito se eu acredito naquilo nisso. Que me foi falado. E é por isso que a gente fala que na religião, né, tem muita gente que vai atrás dessa conversa da fé cega, que isso também é perigoso. Porque também não é porque eu tô falando aqui tudo isso para vocês que vocês têm que acreditar em absolutamente tudo que eu tô falando e que isso é uma verdade absoluta. Então, isso faz sentido para você na sua vida? Isso faz sentido para você na forma que você vive as coisas? Isso também é muito importante da gente raciocinar. Então, a fé, se ela não for raciocinada, também é um problema, porque aí você passa a ser uma pessoa que vai ser manipulado por qualquer um. Porque qualquer um pode falar qualquer coisa para você que você acredita. É interessante, faça essa pergunta a si mesmo, né? Quando você pertence a alguma religião, não importa. Aqui a gente está falando de Umbanda. Eu vou usar a terminologia da Umbanda. Então, você acredita em Deus? Você acredita nos orixás? A sua resposta deve ser sim, dentro da Umbanda, porque afinal de contas faz parte da composição da fé da religião. Da religião, exato. Acreditar nisso é muito menos importante do porquê você acredita nisso. Exato. É isso que você tem que entender. Por quê? O porquê desta fé é o que estabelece a filosofia dela. Que é neste porquê que a sua vida é guiada dentro de um propósito. Então, a religião é um grupo de pessoas que praticam a mesma fé com o objetivo de juntos caminharem em direção àquela filosofia de vida. Então, quando você estabelece uma relação onde, eu acredito em Deus, por quê? Porque ao acreditar em Deus, eu também acredito que a minha vida aqui não é única. E ao acreditar que a minha vida aqui não é única, eu também acredito que existe uma vida após a morte, onde eu vou viver uma nova realidade, um novo momento, e que possivelmente reflete o que eu estou vivendo aqui. Ótimo. Então, se eu acredito em tudo isso, eu também acredito que se eu viver aqui de uma maneira plena, eu devo viver de maneira plena do lado de lá. Se eu viver aqui de uma maneira ruim, eu devo ter uma vida ruim do lado de lá. Logo, se eu acredito nisso, eu também acredito que eu deva me comportar de uma maneira diferente para mim e para o mundo. Veja, essa construção é uma construção filosófica. Deus está lá na ponta. Ele não está no começo, ele está lá na ponta. Ele é uma referência para que estabeleça a sua fé. Então a gente até brinca, né?
Budismo é religião e não tem Deus. E como é que faz? Então, se você não para pensar nessas coisas, se você não tem esse conhecimento, busque. Procure entender culturalmente a representatividade das religiões para que você entenda que ter fé é, acima de tudo, entender o porquê você acredita naquilo. Exato. E tem um outro detalhe, né? A gente tem que perceber que a fé, ela está muito ligada à cultura e ao local onde você está e onde você nasce. Por exemplo, se você for para um país árabe, obviamente, a maioria esmagadora das pessoas vai ser muçulmana. Porque isso faz parte até da cultura deles. Se você for para a Índia, você já vai ter um mix ali de coisa. Você também tem muçulmano lá, mas você vai ter muito hindu, você vai ter uma série de outras práticas. O próprio hinduísmo tem subdivisões. O próprio hinduísmo tem um monte de subdivisão. Se você for para o Japão, você tem vários tipos de sistema, desde um budismo, o taoísmo, o shintoísmo, tem o próprio cristianismo lá também. Então, assim, depende muito do local onde você está. Aqui no Brasil, a gente é uma mistureba danada de coisa, né? Então, a gente é uma realidade que tem uma cultura de país judaico-cristã e que, no meio disso, se formam várias outras culturas e várias outras religiões. Agora, a gente tem que entender que, como a religião ela parte de uma crença, é aquela crença que faz sentido para mim e para minha vida. Isso não quer dizer que o que é certo para mim é certo para o mundo inteiro, para o universo inteiro. Essa é uma das grandes brigas da fé, né? Inclusive... E é uma discussão que não tem fim, né? Se você for chegar e falar só eu tenho razão, só eu que sou certo, isso não tem fim. O ponto é a gente entender o seguinte: nós estamos nessa cultura judaico-cristã. Quando o cristianismo se estabelece, ele se estabelece numa terra onde havia uma gama de religiosidades. Exato. Existia uma gama de cultos, deuses, etc. E ela vem com o discurso de estabelecer uma verdade absoluta acerca da fé. E isso invade a nossa cultura porque são 2024 anos aí, no caso de catolicismo, 1724 anos. Menos os 500 do porque tem os 300, né? É que tem os 300 antes da fundação do catolicismo, mas o importante nós temos 1700, 1800 anos de construção dessa ideia de que a religião representa a verdade. Quando, na realidade, se agora a gente entendeu o que é a fé, a religião, ela representa uma verdade. Qual verdade? A que você decidiu acreditar para viver a sua vida. A sua vida, exato. Então, é por isso que nas culturas cristãs, nas religiões cristãs, nós temos muito a figura do missionário. Que ela é a figura que vai até você e ela traz você pro lado dele. Por quê? Porque como ele vive uma verdade absoluta, ele vai até você para que você seja salvo e viva a mesma verdade. Eu não sei se vocês perceberam, dentro dos nossos terreiros, dentro da Umbanda, a gente não fica coletando fiel. Porque não faz parte do nosso modelo religioso engordar a Umbanda a partir da presença de fiéis. Eu não salvo ninguém lá na Umbanda transformando eles em umbandista. A nossa proposta é outra. Quem visita o terreiro para receber um atendimento, alguma coisa, ele pode ser de qualquer religião. Não me importa. Umbandista é mandatório para quem é da corrente. Exato, para quem é da corrente, para quem está lá dentro, que vai dar um atendimento e tal. Mas, de outra forma, as pessoas que a gente recebe no terreiro, quantas vezes você está participando ali de uma gira e a imensa maioria da consulência são pessoas que muitas vezes nem sequer nunca tinham ido para um terreiro antes. Então, já aconteceu várias vezes isso, de você ter uma gira que tem um monte de gente que nem sabe o que é Umbanda, que está indo lá pela primeira vez. Quando a gente pensa nisso, veja, voltando, como o pai Vitor estava falando, voltando um pouquinho lá atrás, quando a gente chega no Brasil, a gente pensa nos indígenas, né? Que tinham lá todas as crenças deles, as práticas dele, a fé, a forma de ver, forma de viver o mundo, que é muito relacionado com essa questão da natureza e que também é uma das influências que a gente tem na nossa Umbanda, né? Quando chegam
os portugueses, eles vêm com o quê? Vêm com toda essa cultura judaico-cristã e tem os jesuítas que vão fundando vilas e vão fazendo o quê? Vão trazendo esses indígenas para eles poderem ser batizados, ganhar nomes cristãos e esquecer a cultura deles. É quase que um apagamento daquilo que era o sagrado dos indígenas, né? Tanto que, assim, tem relatos, para quem gosta de estudar, tem relatos de tribos indígenas onde eles fizeram um desbatismo. Então, os indígenas, simplesmente, chegou umas tantas, eles foram para outro lugar, se mudaram, e essa tribo, o chefe lá, o pajé ou o cacique, ele fazia um desbatismo para a pessoa voltar às raízes indígenas. E isso aconteceu no Brasil com várias realidades. O negro, depois, quando foi escravizado, que foi trazido para cá, ele passa pelo mesmo processo. Exato, ele passa pelo mesmo processo de catequização. Ele vem trazendo as origens dele afro, né? Com toda aquela cultura, com todo aquele embasamento, com toda aquela beleza, da mesma forma que a cultura indígena, e passa pelo mesmo processo. É obrigado a ser canonizado, é obrigado a ser... a trocar de nome, a ser chamado por um nome católico e tudo mais. Para quê? Para você ter todo mundo embaixo de um telhado que é uma verdade absoluta. Apesar de todas essas ocorrências terem acontecido na força, na base da força, a ideia era essa. Exato. Então, independente de ter sido na força ou não, Exato. hoje não tem mais. Hoje ninguém invade o país do outro para catequizar, por exemplo. Porém, a ideia de que aquilo representa uma verdade absoluta continua. Ela continua, ela prevalece. Então, entender a fé é entender que é nada mais do que algo que você acredita que vai te fazer bem, e você acredita que ao viver aquele modelo faz de você uma pessoa melhor para si e uma pessoa melhor para o mundo. Independe da religião que você esteja. O que é a religião neste contexto? Nada mais é também do que o agrupamento de pessoas com essa mesma fé. Então, quando eu acredito que eu vou viver melhor a partir do momento que eu incorporo minhas entidades, a partir do momento que eu ouço o que elas têm para dizer, a partir do momento que eu ouço os problemas da vida das outras pessoas, que eu tenho a oportunidade, quando eu estou incorporado, de ver o mundo como ele é, como a gente aprende sobre a vida e sobre o mundo, de uma vida e um mundo que provavelmente nós não viveremos, porque é de uma realidade muito particular daquela pessoa. As dores daquela pessoa podem ser similares à nossa, mas como ele sente aquilo, tem tudo a ver com a condição social, tem a ver com a posição dela, tem a ver com como ela foi criada, que isso já mostra que não é igual à nossa. Então, quando eu incorporo minhas entidades, eu estou diante de tudo isso, e eu acredito que vivenciar tudo isso vai me fazer uma pessoa mais consciente, uma pessoa melhor, e a partir de ser isso, eu posso construir um mundo melhor ao meu redor. Isso é a filosofia, esse é o porquê, essa é a minha fé. Dentro deste pacote, Deus e orixás, por exemplo. Exato. Mas o que eu acredito, que é o que determina a minha fé, é esse caminho. É o que a gente faz, o porquê que a gente faz. Por que eu levanto por que eu tô segunda, quarta e sexta no terreiro? Não é para incorporar. Não. Tem muito mais coisa acontecendo em torno disso. Exato. Esse raciocínio, toda essa parte filosófica de você pensar o que você vai aplicar da Umbanda na sua vida, no seu dia a dia. É muito fácil ir no terreiro e fazer aquilo que o pessoal antigo falava, né? Dá espírito, né? Vai lá e dá espírito. Tá. E a hora que o espírito vai embora, você faz o que com aquilo que você viveu, com aquilo que você sentiu, com aquilo que você aprendeu? Isso traz o que de melhor para você e para a sua vida? Essa é uma das grandes propostas da Umbanda, né? Você refletir a respeito de todas as situações vividas, você ter uma outra visão por conta desse espírito que estava participando ali junto com você. E aí, quando você junta um grupo de pessoas que entende isso dessa mesma forma e que está vivendo essa mesma filosofia, você cria um grupo forte, estruturado, que está ali para fazer o quê? Para consagrar, para comungar
o amor por aquilo que está fazendo, porque aquilo traz propósito para a sua vida, aquilo traz sentido para a sua vida. Aquilo é o seu aprendizado. Isso. Né? Ali é onde você pode olhar as questões da sua vida, do seu dia a dia e refletir. Quando você faz um atendimento, as questões que o consulente traz são questões que todos nós podemos ter. Todos nós estamos vivos, são questões do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana. Muito dali, a maioria dessas questões são assim. E muito dali é da natureza humana. Exato, exato. São questões existenciais. Exato, por isso que eu estou falando. São questões que podem acontecer com qualquer um de nós, tanto o médium de incorporação como um Cambone. Quantas vezes acontece de você estar dando um atendimento e o Cambone do lado depois olhar e falar, nossa, esse atendimento foi para mim. Por quê? Porque nós somos pessoas. E as pessoas têm problemas similares. Ainda que não seja igualzinho, você consegue entender o problema do outro e consegue fazer a conexão com o seu. E a partir disso, você não pode refletir para a sua vida uma outra forma de pensar, uma outra forma de ver, uma outra forma de entender as coisas? Essa eu acho que é uma das grandes sabedorias dessa... E nós estamos diante de uma religião que as pessoas se preocupam demais com o que elas estão fazendo e elas não estão percebendo o que está passando diante dos olhos dela, ou o que ela está ouvindo, ou até mesmo o que ela está falando. Então, muita gente se diz, nossa, eu tenho muita fé, eu sou muito umbandista. É mesmo? Me explica. E a pessoa fala, todo dia eu acendo uma vela pro meu orixá. Tá, por quê? Não, porque ele me protege. Não, por quê? E você percebe que não. A pessoa é só um repetidor. Ele acende vela e pronto. Vamos acender vela. Alguém ensinou para essa pessoa que acender vela faria bem para ela. Ela acreditou tanto nisso que ela faz e ela não sabe nem por que ela tá fazendo. Então, e aí ela se diz muito umbandista. Aí você fala, tá bom, mas o que a religião representa para você na sua vida? O que ela mudou em você, além de te ensinar a acender vela? Exato. O que mudou de fato na sua relação? Por que você faz determinada coisa? E a pessoa não sabe responder. E ela não só sabe responder por problema dela, porque acaba que se torna uma ignorância fundamental, porque dificilmente também alguém vai conseguir explicar isso para ela, porque quem tá lá em cima aprendeu igual. Exato. Então você começa a transportar essa ideia adiante e de repente a gente se vê num momento muito curioso da religião, que é o religioso de Umbanda não tem identidade. Exato. E o que significa não ter identidade? O umbandista, ele consegue frequentar um terreiro por sei lá quantos dias da semana e na hora de assinar no Facebook lá, qual religião é a dele, ele coloca espírita. Ou ele coloca católico. Católico. Por quê? Porque ele tá tão desconectado dos propósitos daquela fé, o do porquê que ele faz aquilo, como aquilo preenche ele, que ele nem vê a Umbanda como religião. Exato. A Umbanda passa a ser quase que um lugar onde eu vou para fazer coisas, mas no fundo, a gente até já chegou a ver isso e a conviver com isso, de pessoas que se dizem... eu sou católico, mas eu vou na Umbanda. Isso aí. Não, isso tá no discurso. Exato, a pessoa fala isso. Então, você percebe que tem um equívoco muito grande. A pessoa não consegue entender essa parte filosófica de você olhar para essas questões e trazer isso para a sua vida. Como você vai olhar para você? Como você pode se olhar, refletir sobre essas questões e trazer uma melhora efetiva para você, para sua vida, para sua comunidade. Sua comunidade, eu quero dizer assim, a sua família e os amigos próximos. Eu nem estou falando de multidões, não. Mas o quanto isso traz para minha reflexão no meu dia a dia. Isso aí. E dentro do tema da fé, a gente também precisa estabelecer uma relação com o que a gente chama de negativo da fé. O que é o negativo da fé? Fanatismo e ilusão. Fanatismo é uma fé negativada, ilusão é uma fé negativada. Fanatismo é o excesso de fé. Ilusão é a ausência de fé. Então, o que acontece? A gente precisa falar disso. A ilusão e o fanatismo, eles são dois pontos da mesma fita, né? Se você for pensar, é uma fita... A fita chama fé. Exato. Em cada ponta tá um. Cada ponta tá um. Mas, na verdade, se você analisar bem, ela é quase um círculo, né? Porque tanto o fanatismo quanto a ilusão, eles estão muito interligados também. Eles vão se preencher. Porque não tem como você ser uma pessoa fanática se você não é uma pessoa também iludida. Muitas vezes. Porque na verdade,
Muitas vezes a gente vê a pessoa, ela é tão fanática porque ela nem sabe direito no que ela acredita. E aí eu vou voltar no exemplo da vela. O que acontece? Vamos dar um caso comum. Então, imagina uma pessoa que é um dono de um comércio, pode acontecer, e essa pessoa é umbandista, se diz umbandista, ela se reconhece umbandista, nem tem o problema com a religião, ela identifica, ela se diz umbandista e ela faz o seguinte, ela decide por conta própria que ela vai ela vai fazer uma firmeza para algum de 7 dias, uma vela de 7 dias, vai fazer uma firmeza super bonita, porque ela quer que o negócio dela melhore. E aí ela acende uma vez. Aí na semana seguinte ela acende de novo. Aí na terceira semana ela acende de novo, na quarta semana ela acende de novo, e quando ela viu, ela faz 3 meses que ela acendeu, e quando ela perceber, faz 6 meses que ela tá acendendo, só que ela continua pedindo para melhorar o negócio dela. E continua sem fazer absolutamente nada de diferente do que fazia antes. Esse é o problema da ilusão. Porque o que acontece? Ela tá tão desconectada do que ela deve estar ouvindo no terreiro quando ela vai, das conversas, ela tá tão desconectada desse propósito que ela se iludiu. Que basta eu sentar nessa cadeira, acender uma vela, cruzar o braço e esperar. Exatamente. E aí a vela, ela passa a funcionar como uma muleta. Ela não é mais um instrumento onde você vai colocar ali a sua fé para isso refletir para o universo e reverberar. Ele passa a não ser mais isso. Ele passa a ser uma ferramenta e um instrumento do milagre que você quer que aconteça na sua vida. Gente, desculpa, não tem mudança possível que vai ocorrer se você também não fizer a sua parte. Nós entendemos a relação energética, nós entendemos a relação espiritual, nós sabemos disso, nós entendemos isso, nós somos da mesma religião de vocês, nós sabemos o que acontece a partir disso. Sim. Mas uma coisa é verdade, se você continuar vivendo, trazendo e promovendo o seu negócio do jeito que você está fazendo quando não dá certo, vai continuar não dando certo se você acender 1 milhão de velas. Exato. Não adianta você saber que tem alguma coisa errada dentro do teu negócio, que seja, você está comprando o produto errado, não é o produto que teu cliente quer, você tem um funcionário que não está te ajudando, sei lá, qualquer situação que seja, e você tapar os olhos para isso, não vai ser uma vela que vai resolver a sua situação. Enquanto você não encarar de frente o problema, não tem vela que resolva. Pode comprar aquelas grandonas desse tamanho, assim, que dura 90 dias. Pode dar o trabalho de acender. Né? Exatamente, dura 90 dias, não resolve nada, não adianta. Então, é muito importante a gente estabelecer essa questão para ver que tipo de religioso você é. E eu tô falando a palavra religioso, não umbandista, porque umbanda é uma delas. Que tipo de religioso você é? Você é aquela pessoa religiosa que entendeu a religião e aplica em vida, ou você é o religioso da ferramenta, o religioso que senta e espera, né? Que é o religioso que está muito mais preocupado com a quantidade de vela que você tem em casa para ter na sua mão à disposição, como se fosse no nosso tempo quando acabava a energia elétrica, tinha que ter vela para acender, para iluminar a casa. Todo mundo tinha uma gaveta lá cheia de vela. Cheia de vela. Então, que tipo de religioso você é? Então, a reflexão aqui para hoje acerca desta fé é para que a gente possa pensar como você se relaciona com essa fé efetivamente. O fanático de Umbanda tem um monte. A gente conhece um monte de fanático de Umbanda que adora fazer caridade, adora falar da vida dos outros, adora quando olha para a própria vida tá sempre ruim, mas não importa. Porque o que importa é que quem me protege não dorme, o que importa é... Tá, e aí? E a sua vida? O que você vai fazer dela? E aí começa aquele monte de ilusão dogmática que vai dizer que sua vida é assim mesmo e tem que ser assim mesmo, porque é por isso, porque é mediunidade, tema para a próxima conversa, porque nós vamos ir não sei o que, dogmatizar tudo e vira uma loucura. Então, não. Por quê? Em que momento da religião foi estabelecido que para você ser religioso você tem que ter uma vida ruim? Exato. O que deu errado nessa relação? Então, preste atenção no que suas entidades falam para as pessoas, preste atenção no que acontece na sua relação dentro da religião, para que você aplique na sua própria vida. Exato. Fica aqui o recado para todo mundo, nessa provocação de hoje, né, de refletir a respeito de você e da sua fé. Aquilo que você está vivendo faz sentido para o resto da sua vida? Eu acho que essa é a grande pergunta que fica para qualquer religioso. Aonde é isso que você vai na igreja, vai no templo, vai no terreiro, vai em qualquer lugar que seja? O que isso reflete no resto da sua vida? Qual é a reflexão que isso traz para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua comunidade?
O que faz você O que desligar faz- seu Netflix à Exato. noite para ir até o terreiro? Exato, É isso que importa. É isso que importa. exato. Então, a sua fé tem que estar estabelecida nisso e ela tem que te preencher. Foi dito no primeiro programa que a gente gravou, né? Sim, Fé é uma coisa que te preenche, não que te limita. exato. Então, se aquilo não agrega e não faz você uma pessoa melhor, e você ser uma pessoa melhor tá na vela e não no seu comportamento, então tem alguma coisa errada com a sua relação com essa religião. Pense direitinho, conheça a filosofia aplicada para aquela religião. Filosofia pode ser uma palavra difícil, às vezes as pessoas Não gostam não dela. gostam É. dela, tem preconceito e tal, mas a real é o porquê que você faz isso. É o que mais importa. Pense nisso, leve isso para sua vida religiosa, seja lá qual for a sua religião, você possa estar assistindo. Leve isso adiante, pratique e colha os resultados disso. Seja Exato. uma pessoa melhor, o mundo ao seu redor se torna melhor. Exato. Então, a gente fica por aqui, trazendo para vocês mais essa provocação hoje, né? E até o próximo programa. Muito obrigado. Muito Axé. obrigada, Axé.